Boa noite, igreja. Como é bom estarmos na casa do Senhor para juntos cultuarmos o nome dele, celebrarmos o nome do Senhor. Ele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Nós vamos ler o Salmo 27, o versículo 4. Que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Como é bom estarmos na casa do Senhor e juntos celebrarmos o nome dele. Que você nessa noite se coloque na presença do Senhor e louve o Senhor, adore o Senhor, aproveite esse tempo para celebrar a esse Deus maravilhoso. Você também que está em casa, louve o Senhor, adore o Senhor. Aleluia, que você possa levantar as suas mãos como gratidão e dizer: Senhor, muito obrigado por esse tempo. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor por esse momento precioso de adoração, por esse momento de estarmos aqui reunidos como igreja e adorarmos o Senhor, celebrarmos o nome dEle. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós te engrandecemos, ó Deus, neste lugar. Estamos reunidos, ó Deus, como igreja, para celebrarmos o teu nome, para engrandecer o seu nome, reconhecendo, ó Deus, a tua soberania, o teu governo sobre as nossas vidas, ó Deus, sobre a tua igreja. Recebe, Senhor, os louvores da tua igreja, recebe toda a adoração. Toma, Senhor, o teu lugar. Toma, Senhor, o teu lugar nas nossas vidas. Tenha liberdade, Senhor. Aleluia. Vamos cantar, igreja. Vamos celebrar o nome do Senhor. Que você possa aproveitar esse tempo e declarar louvores ao único que é digno de toda adoração. Aleluia. Estou aqui, vim te adorar, Senhor, te oferecer o meu louvor e me render com gratidão. Pertenço a ti, Jesus. Estou aqui, vim te adorar, Senhor, te oferecer o meu louvor e me render com gratidão. Pertenço a ti, Jesus. Toma o teu
Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom ter essa certeza. Como é bom descansarmos nesse lugar seguro. Como é bom saber que o Senhor é a nossa segurança. Amém? Que você nunca se perca nessa certeza. Que você tenha o tempo todo assegurado isso em seu coração. Que ainda que venham as dificuldades, ainda que possam vir circunstâncias difíceis na sua vida, você tem o Senhor contigo. Você tem o Senhor ao seu lado, que é o teu sustento, que é a sua força. Persevere, continue com Ele. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes,
Sim, ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso lugar seguro e nós vamos continuar olhando para o Senhor, continuarmos olhando para Ti, Senhor, independente das circunstâncias. Tu és o nosso amado, Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, eu sei que tudo continua no controle do Senhor, amém? Nós precisamos confiar nele, nós precisamos descansar nele, acreditar que nada sai do controle do Senhor. Aleluia! Vamos cantar esse cântico, meditando nessa letra, declarando a confiança, a esperança no Senhor. Aleluia! Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda o amor
de Deus permanecerá por nós. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. E mesmo se eu me abalar, o amor de Deus vai nos sustentar. Amém? Aleluia. Como é bom poder declarar que esse amor maravilhoso mudou o nosso viver. Amém? Nós vamos cantar esse cântico para encerrarmos esse período de cânticos e de louvor. Que você possa dizer com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, declarar isso: Senhor, muito obrigado, porque eu fui alcançado por esse amor, porque o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha sorte, porque essa graça maravilhosa me alcançou. Cante essa música, meditando nessa letra, com toda a gratidão, com todo o reconhecimento por esse amor maravilhoso. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o lá no início. Vamos cantar esse cântico lá do início. Jesus Cristo mudou o meu viver. Declare isso com toda a certeza, com toda a convicção, com toda a gratidão. Diz isso para o Senhor: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor mudou o meu viver, porque eu não sou mais a mesma pessoa. Obrigado pela certeza de um dia morar com o Senhor. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração.
conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu do seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa noite como gratidão, como agradecimento por essa graça, por esse amor incondicional. Aleluia! Que você seja abençoado nessa noite, que você receba o que Deus tem reservado para você nesse lugar. Seu coração esteja sensível à voz do Senhor, que você ouça o recado e que você aproveite esse tempo para adorar, para louvar, para cultuar o Senhor com todo o seu entendimento. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Bom, mais uma vez, ter esse momento, estarmos aqui juntos para agradecer, para glorificar pela bondade, pela sua fidelidade, por tudo que Deus tem feito. E o motivo pelo qual nós chegamos à presença de Deus é justamente esse momento para oferecer a Ele a nossa adoração, oferecer a Ele o nosso louvor, reconhecer toda a sua grandeza, né? Então, cada culto que nós temos, cada momento que nos reunimos, eu vejo como um milagre do Senhor. É motivo de nós agradecermos ao Senhor pela dádiva da vida que Ele nos deu. Amém? Então, boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo. E é com essa alegria que nós chegamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus, trazer alguns avisos também. E para mim tem sido assim, muito especial esse momento que nós temos ali de oração. Não que as demais coisas não sejam importantes, mas eu tenho visto assim, um compromisso, mesmo quando nós estamos longe, online, estamos ainda se adaptando com essa realidade e, ao mesmo tempo, desfrutando de algumas facilidades, né, para ganharmos tempo. Sabemos que se nós tivermos mais 2 reuniões aqui, teria dificuldade, né, e eu já pude até ver isso quando nós tínhamos o culto de oração, começava meia hora mais cedo, a dificuldade, mesmo a pessoa vindo para o culto, de estar aqui. Então, é uma facilidade que você não deve deixar passar, não é? Então, eu já boto esse horário às 20h30, para aquele que estiver chegando, dá tempo de pegar, aquele que chega um pouquinho mais cedo, dá um tempo para descansar, fazer uma comida e qualquer coisa assim, né? Então, lembrando, segunda e terça-feira, nós estamos, segunda e quarta, estamos às 20h30, orando, e ali você pode colocar o seu pedido. Caso tenha alguma questão que você não queira dizer, né, e não sinta vontade, mas seja essa pessoa ali que esteja intercedendo. Caso não tenha nada para pedir, não precise de nada, esteja conosco ali também, unindo essa força, juntando, né, essa fé, para que possamos avançar, tá?
Lembrando que durante esse período nós temos 2 períodos de estudos, às terças e às sextas, onde podemos entrar em mais detalhe, né? Hoje eu estou aqui trazendo a história do livro de Oséias, porém, tanto de manhã quanto agora à noite, vai ser um panorama, né? Não dá para entrar em todos os detalhes. Porém, no estudo você pode falar mais a parte histórica, trazer o que já dentro da Bíblia já foi passado, que já aconteceu, já é o presente e já é o futuro. Isso é muito importante na Bíblia para que você possa ver como que a palavra de Deus funcionou no passado, funciona no presente e as provisões que ele tem para o futuro também, para o seu povo. Então, no estudo você pode falar, conversar, depois tirar dúvidas assim com o professor. Então, eu incentivo você esse momento. E lembrando também o nosso grupo familiar às quinta-feira. É um momento diferente de todos os nossos cultos. O culto online é mais um monólogo, onde você escuta, o presencial também, né? Você está aqui ouvindo, mas o culto às quinta-feira é um culto onde você pode interagir, onde você pode participar, onde você pode expor as suas dúvidas, colocar os seus pensamentos, discordar, né, de algum comentário que foi dito ali, porque há esse tempo para isso. Nós ali não falamos aviso, o louvor é um louvor só, porém eu quero só lembrar os irmãos, é um motivo de nós estarmos mudando esse horário, né? Começava às 8, estamos colocando às 7. Às vezes a gente espera um pouquinho, a Igreja Nova Vida tem essa coisa com o horário, graças a Deus, amém? Mas a gente espera um pouquinho, a gente sabe a dificuldade daqueles que estão chegando, mas para também não terminar tão tarde, para que você possa ir para casa, não ter essa dificuldade. O que estava acontecendo? As pessoas vinham, não tinham problema com relação ao horário, mas cabe ao pastor também a preocupação com a volta, né, daqueles irmãos. Então, esses irmãos chegam, ainda dá tempo de chegar aí umas 8h30, umas 8h40 em casa, ainda é um horário bom em que as pessoas ainda estão retornando, né? E lembrando que nesse sábado, a partir das 18 horas, nós teremos o nosso grupo jovem. Eu quero incentivar você, né? E na minha mente tem tantas lembranças, como que esse tempo foi importante para nós, como que esse tempo me preparou não somente para questões da igreja, mas para as questões também emocionais, familiar, profissionais. Então, incentivo você a aproveitar esse momento, né? E nós estamos projetando, criando um trabalho jovem, bem diferente, mas com a base e uma linguagem bem jovem. E aí, esse trabalho, ele conta com a sua participação, né? Você jovem que vai nos ajudar a fazer esse trabalho e a convidar outros a estar aqui conosco. Nós sabemos que uma igreja sem as crianças, nós estamos sentindo muita falta delas, na verdade. Lembra quando terminava o culto, eles empurravam a cadeira, expulsavam a gente, e o futebol comia solto aqui dentro. Sai para lá, vem para cá, né? Então, mas esse tempo ainda vai se voltar, né? Então, nós estamos aí aguardando, espero que você me ajude, né, nessa oração, para que possamos estar juntos, tá bom? Quero falar com relação aos avisos também, a parte do nosso dízimo, a parte da oferta, a importância, né, de nós separarmos aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que não nos pertence, que você ofereceu a Deus, que você entregou ao Senhor, que o Senhor tocou e ao qual você tem esse entendimento, de ser uma pessoa que contribui para que a obra de Deus possa acontecer. Como na sua casa, nós temos sempre as despesas fixas e as variáveis. E essas variáveis, elas variam muito. Mas o que nós podemos assim ver é como que Deus tem nos dado sustento,
não somente aqui no Coelho, mas em muitos outros lugares. Eu vejo que essas igrejas que têm compromisso com a palavra, que o pastor ensina e prega a palavra, essa igreja é como aquela casa que foi erguida sobre a rocha. Vêm as tempestades, não é? Vêm as dificuldades, mas ela permanece de pé. Aleluia! Então, que você possa ser esse contribuinte, você que está na sua casa, nos assistindo, nós temos aí a conta da igreja, né? Banco Itaú. Caso não esteja aí na tela, no final você pode pegar, ou pedir, colocar e pedir no grupo aí, né? Que aí vai estar passando a conta. E no término do culto, estaremos aqui recolhendo o dízimo e as ofertas. Então, a importância, querido, de você ter esse entendimento de que, para que esse recurso, né? Ele não somente fala de obra, fala de manter, mas nós temos a parte social aqui, ao qual Deus tem nos direcionado, da assistência social, na parte de socorro às famílias, na parte principalmente de saúde, beleza, e existe um custo alto que nós bancamos, né? Não os profissionais, não é pago, isso também é voluntário, mas há um custo para que a gente possa manter isso, né? Essa assistência não é algo tão fácil assim, e graças a Deus nós temos tido esse entendimento. Para que é a igreja, né? A igreja é justamente para dar esse suporte, para dar essa assistência, de fato, àqueles que são membros da igreja, que precisam, e não somente aqueles que são membros, né? A prioridade é para os da casa, é verdade, né? Isso é bíblico, mas nós também estendemos, né, a graça e a misericórdia para outros que são indicados, pessoas que nós sabemos que de fato precisam, e assim estamos apoiando. Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem tido esse entendimento. Eu hoje falei pela manhã sobre a importância nesse livro, mas como que é importante? E a preocupação, Senhor, que nós temos de não só fazer menção do Novo Testamento, mas mostrar que o Antigo Testamento é tão atual quanto o Novo, e não é um livro desprezado, e como ele pode ser aplicado nas nossas vidas. Que o Senhor possa falar com o teu povo, dar essa liberdade, e que junto possamos sentir aqui a tua presença. E que toda a igreja diga amém. Oséias, capítulo 2, versículo 9. Você pode abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar se é que você quiser. Que vai dizer assim: portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu grão, e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a nudez. Deus mostra aqui que tinha sido fiel à sua esposa, que no caso aqui é um simbolismo, né? Fiel ao povo judeu, e ele tinha amado, ele tinha protegido, e sobre esse povo tinha derramado as suas dádivas generosas. Mas o que esse povo tinha feito? Esse povo abandonou a Deus, andando por outros caminhos, desobedeceu às suas leis. Por isso que você vai ver aqui o Senhor dizendo assim: eu estou retirando de vocês a minha cobertura, a minha proteção. E aí eu sempre vou fazer um paralelo, né? A semelhança da esposa de Oséias, quebrou os seus votos matrimoniais. E talvez você possa dizer: pastor, isso aqui é um culto para a família, para um encontro de casais. Não, né? Essa mensagem é uma mensagem para todos aqui, não tem um público específico, mas aqueles que vão
começaram a entender que nessa caminhada, seja com filho, com filha, seja no trabalho ou dentro da sua casa, né? Como que a sua vida não está à parte das coisas de Deus. A sua vida está aliançada aos princípios bíblicos. Nada que façamos é algo aleatório, é irrelevante, isso aí Deus não se importa. Não se engane. Você como pai, como mãe, você sabe disso, né? Qualquer coisa que seu filho faça, seja de bom ou de errado, há uma importância para você. Então, não é diferente com o nosso Deus. Então, a semelhança de Oséias, a esposa dele quebrou os seus votos matrimoniais e caiu na escravidão, pecado. E aí no versículo 8 desse mesmo capítulo de Oséias vai dizer assim, capítulo 2, ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão e o vinho e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Ao mesmo tempo que está se referindo, né, à sua esposa, o próprio Deus está fazendo uma comparação com o seu povo. E aqui nós podemos ver a gratidão, querido. Como que um relacionamento, a gente cresce muito. Não quero dizer que haja perfeição em ninguém. Você não vai encontrar essa perfeição em ninguém, né? Esse conto de fada, ele não existe, né? A não ser no mundo da fantasia. Mas quando você permite criar essa aliança dentro da sua família, ou com seus pais, você como filho, como que isso acrescenta? Como que isso te engrandece, amadurece? Quantos valores, né, que eu tenho, que eu aprendi com a minha esposa? Quantos valores também que ela aprendeu comigo, né? Essa parceria. É essa parceria que nós incentivamos aqui na igreja. Não é para que você chegue aqui e receba a palavra e o suficiente. Não é o suficiente. Essa palavra, ela se completa quando você leva essa mensagem para os cultinhos, para a sua casa, quando você pratica esse evangelho no seu dia a dia. É isso que vai acrescentando e fazendo de você essa pessoa mais forte espiritualmente. Apesar de tudo aquilo que Deus tinha feito, apesar de tudo aquilo que Oséias tinha feito, tirado essa mulher de um lugar hostil, dado a ela o seu nome, dado a ela o seu valor, dado a ela um ambiente familiar, tudo aquilo foi desprezado. Bastou as coisas se estabilizarem, nós sabemos como que funciona. Nós já convivemos, já fomos assim, ou já vivemos e presenciamos situações assim, que às vezes a pessoa chega tão mal, tão ruim, tão sem esperança, e Deus muda, e Deus transforma, e Deus começa de fato a mudar aquela vida da pessoa, e aí basta simplesmente estabilizar que já não tem tempo, hoje eu já não posso, hoje está chovendo, hoje eu estou com dor. Sempre existe um motivo. É assim ou não é a nossa natureza, queridos? É assim a nossa natureza. Por isso, ser confrontado com a palavra, ouvir uma pregação, para muitos não é fácil. Porque é um espelho de Deus trazendo um reflexo, não só das perfeições, como também das imperfeições. Imperfeições essas que nós não gostamos, que nós evitamos. Não é aquela situação quando você tira foto, por que só tira foto de um lado? Porque desse lado aqui fica horrível. Não, desse aqui eu não gosto. É assim também, querido. O nosso convívio, da nossa vida, do nosso dia a dia com Deus. Há coisas que nós gostamos, há outras que nós não conseguimos encarar, há outras que fugimos, e há outras que nós não queremos nem mexer. Então aqui o pecado, em última análise,
em sua forma mais terrível, é a infidelidade do amor. Essa infidelidade do amor, ele fere a Deus e destrói o pecador. Pode parar para pensar, você como pai, ajudar o seu filho, dar uma base, né, para que ele vença, e depois ele diz, olha, nunca ninguém me ajudou em nada. E aí só apontar os defeitos que todos os pais têm. Assim também acontece no relacionamento. Quantas coisas foram acrescentadas na sua vida através dessa pessoa que Deus colocou, ou talvez do seu pastor, ou talvez da sua igreja, ou talvez do chefe seu, que talvez seja duro, talvez tenha sido uma pessoa extremamente exigente, mas isso te ajudou a ter uma responsabilidade, isso fez de você uma pessoa madura. Então, nem sempre, querido, as coisas que trazem correções vão nos agradar. Nem sempre as coisas que nos trazem correções e nos trazem um crescimento vai ser tão aceitável. Mas quando você, como diz lá em Provérbio, né, que aquele a quem Deus ama, ele também corrige. E nesse livro, há diferentes interpretações para a parte desse livro. Então, a primeira é o que está lá no primeiro capítulo de Oséias, que diz que alguns pensam que Oséias recebeu a ordem de Deus para casar-se com uma mulher decaída, uma mulher excluída da sociedade, e de fato foi o que ele fez. Outros acham que Deus mandou Oséias desposar uma mulher que só caiu em pecado depois de estar casado. E aqui é relevante falar sobre isso, porque com o andar da vida a pessoa diz, olha, depois que eu estive casado, e muitos têm abandonado seus lares por causa disso, depois que eu me casei com você, minha vida piorou. Depois que quando eu era solteiro eu não tinha essas preocupações, eu não tinha essa despesa, lógico, não tinha maturidade. Tinha um pai, tinha uma mãe que bancava. Então, de fato, né, às vezes, no início dessa caminhada, é difícil. Você pode... Quantos aqui são casados? Acho que a maioria, né? Foi fácil trilhar esse caminho? Eu sei que talvez a maioria aqui tiveram os pais ricos, deram a casa, deram os móveis, né? O fogão novo, o sofá não estava rasgado. Você só teve que pegar a chave e ainda falar assim, pai, você não fez nem a chave, mais uma chave reserva, só tem essa? Foi assim? Muita ralação, muita dificuldade. Cada coisa que você comprava, você vibrava, e aí a vida foi mudando. Você foi crescendo, você foi valorizando, e parece que com o passar do tempo, a gente esquece o quanto aquela pessoa contribuiu. É interessante, a vida hoje da pessoa solteira já mudou bastante, mas é interessante que quando a pessoa está solteira, ele não consegue adquirir tantas coisas, tem tanto alvos, do que quando ele está casado. É interessante, ele não consegue ajuntar, guardar, pensar no futuro. Digo que isso, com o passar dos anos, tem mudado bastante. Veja, às vezes nós não temos essa gratidão, conforme aqui diz no versículo 8, ela, pois, não soube que eu que lhe dei o grão. Não teve uma gratidão. Esqueceu o que Deus fez, irmãos. Nós não podemos esquecer o que Deus tem feito por nós. Não podemos. Não podemos esquecer a sua bondade, a sua misericórdia. É verdade que passamos momentos difíceis? Sim. Quem não passa? Será que toda a história de Deus e do seu Filho Jesus foi só de alegria? Não foi. Se não foi para eles, também não será para nós, querido.
a tristeza de Deus ver toda a sua criação tomando outro rumo. Mas mesmo assim, esse olhar de amor continua sobre as nossas vidas até o dia de hoje. Há outros ainda que julgam que essa história foi uma mera visão e não uma experiência real. É bom lembrar e dizer que a Bíblia, quando tem um fato que não é real, a Bíblia fala bem claro, dizendo que é uma parábola, né? Um conto para que possa ser comparado. Fora disso, tudo que você vê foram fatos relatados pelas próprias pessoas ou dos seus contemporâneos, né? Para mostrar a importância, o valor, e se você quiser comprovar se é de fato isso, né? Isso que é muito interessante, esses documentos, esses relatos bíblicos, eles existem, até para provar que Jesus de fato foi real e existiu. Historicamente, Jesus pode ser comprovado que ele foi real entre nós. Você pode dar um glória a Deus? Não foi uma historinha inventada, como muitas nós sabemos, né? E que não foi real. Inclusive tem um livro, são várias séries, né? Eu não li ele todo, mas o título é A História que Não Foi Contada. E aí começa a contar várias histórias, né? Do país, do próprio continente, né? Documentos mesmo, através desse livro. É um livro muito assim, interessante. Porém, a Bíblia não mostra isso, né? A Bíblia, ela mostra que os fatos de fato foram reais e aconteceram. Então, o que importa, qualquer que seja aqui uma dessas linhas aqui que eu falei, né, que primeiro foi Deus enviou para que Moisés casasse, ou depois porque ela caiu por causa de um problema no casamento, ou então que não tenha sido real, que eu não acredito, para mim a primeira hipótese é o que está lá no capítulo 1, no segundo versículo, que de fato foi real, qualquer que seja o caso, é revelado esse amor indestrutível de um homem fiel, o que Deus se assemelha, independente do fato, todos eles contam, né, a fidelidade desse homem, ou seja, a fidelidade do nosso Deus, a fidelidade que Deus pede a nós. E o que é fidelidade? É aquela pessoa que tem um compromisso. Quando você está com uma pessoa ou trabalha com alguém que não é fiel, você não sente segurança naquela pessoa. E eu já trabalhei com algumas pessoas assim, já fui liderado por algumas pessoas assim, e você não sente seguro, porque hoje fala uma coisa, e aí você trabalha acreditando naquilo que foi dito, porque aquela pessoa falou, mas só que amanhã a coisa já é diferente. Não há uma fidelidade, não há um compromisso na sua palavra, né? Não quero dizer que a pessoa não possa ter mudanças, mas essas mudanças precisam ser esclarecidas. Também aqui revela a estranha e triste e persistência apostasia de Israel. E aí eu vou contando a história da queda do homem. É interessante como nós, a partir do momento que conta do livro de Gênesis, né, a história da humanidade tem sido de constante apostasia, de constante queda. Os nossos choros, as nossas frustrações, não é pelas coisas difíceis que acontecem. Você começa a se adaptar e saber conduzir as coisas. Nós temos muita dificuldade de se relacionar, né? E muita dificuldade conosco mesmo. Há quantas crises que pode não ter ninguém, mas você
Às vezes não já se pegou falando com você mesmo. E hoje sem máscara é melhor, né? Você pode andar pela rua, está falando sozinho, e ninguém nem sabe que você está ali falando. Eu sei que tem gente aproveitando, tem gente que falou assim, olha, pastor, está sendo bom, eu estou podendo sair sem dentadura, você acredita nisso? Então a máscara tem umas coisas interessantes, não foi você não, Eva? Então não só tem a coisa ruim, tem o lado bom, né? Então a história da humanidade tem sido uma constante apostasia. E continuará assim pelos séculos afora. É uma realidade que nós temos que encarar. Por isso, é importante falar nisso para que você lembre-se disso. Lembra aquela música que diz, sem Jesus não dá? Alguém conhece essa música? Só eu? Obrigado, Eliane. Ainda bem que você é nova. Não, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Ninguém conhece? Amém, amém. Obrigado, tem mais gente aqui, aleluia. Sem Jesus não dá, querido. Não adianta insistir. Não tem como. Assim como você, para acordar, precisa de um despertador, senão você não acorda. Assim, para que você possa ter um dia melhor, você precisa tomar um banho, para começar aquele dia bem, precisa de água, precisamos de energia, precisamos de recurso, precisamos da igreja, ela tem a sua relevância, sim. Assim também é o Senhor. Sem Jesus não dá, não começa o dia sem invocar a presença dEle. Senhor, vai comigo. Ah, pastor, estou trabalhando online. Fica comigo, Senhor. Me ajuda, me capacita. A história da humanidade tem sido em constante apostasia e continuará assim pelos séculos afora. Começa com a criação do homem, começou no alto e mais nível, e não demorou muito, começou a descer, quando Deus deu a eles toda a autoridade sobre a terra, sobre os animais. Isso, né, não ficou eterno assim. Depois veio a queda do homem, ele continuou decaindo, ao ponto de ser expulso do Éden, até o tempo do dilúvio. E no período do dilúvio não foi também diferente. E depois o governo humano, o homem corrompeu-se por ignorar a Deus e procurar exaltar-se. E aí teve o período da Torre de Babel, o juízo da confusão de línguas que sobreveio. E depois veio a promessa a Abraão. Israel, o povo escolhido de Deus, desceu até chegar ao pé da montanha, na escravidão do Egito. Veja, por que esse livro é tão lido? Por que esse livro ainda continua sendo mais vendido? Porque a Bíblia explica que não é uma palavra morta, mas essa palavra é viva e ela continua ainda poderosa e tem sido colocada em nossas mãos, sabendo que essa queda todos nós já passamos ou poderemos passar, mas isso não justifica, e hoje eu li isso pela manhã, não há tentação, não há dificuldade que você não possa superar através da graça e da bondade de Deus. É fato a queda, mas também é certeza a bondade e a presença do Senhor. Você pode dar glórias ao Senhor? Porque senão seria uma justificativa ilógica. Então, para que Jesus morreu? Pensa sobre isso. A lei mosaica, Israel, durante sua vida nacional, teve seus altos e baixos. Deus não só falou das coisas boas, como nós falamos, né?
só falamos coisa boa dos nossos filhos. A minha mãe tinha uma prática de doutrinar a gente. Ela falava, você está fazendo isso errado? Deixa quando chegar a visita aqui. Eu vou falar os seus podres, era assim mesmo, né? Então, era uma ameaça, né? Não tinha os direitos humanos ainda, não podia fazer nada. Há pais, querido, que ignoram as coisas ruins dos seus filhos. Há famílias que mostram para os seus filhos um conto de fadas. Não, nós não podemos discutir na frente dos nossos filhos. Os filhos vivem acreditando naquela mentira. Não, meus pais nunca brigaram. Existiu essa família? Tem um quarto acústico lá, ou liga o som muito alto. Não é verdade. Como que é importante, e nós estávamos falando isso no grupo familiar, a parte dos homens, preparar os nossos filhos, não só para as coisas boas, mas dizer que eles vão ter frustrações sim, eles vão ter dificuldades, e você não tem que ir lá dizer, meu filho, não fica assim triste não, aprende a conviver com essa tristeza, você vai crescer, isso amadurece. Não é isso que a Bíblia mostra? Nenhum momento Deus foi esse super protetor, ele agiu com graça, ele agiu com bondade, mas ele permitiu que os seus filhos tomassem as suas decisões, ainda que fossem contra a sua própria palavra. Mas o mais importante, todas as vezes que eles lembraram desse Deus, ele estava ali presente. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua presença. Será que há essa gratidão em você dizer todos os dias, Senhor, obrigado por mais um dia de vida? Obrigado por essa família tão problemática que é o povo de Deus. Ou família encrenqueira essa, né? Mas Deus trabalha com as coisas fracas desse mundo para mostrar que há jeito, para mostrar que há solução. Há solução para as nossas vidas em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? A Bíblia mostra que até o fim a natureza humana irá pecar, magoar o coração de Deus, esse coração amoroso, mas a boa notícia é que esse Deus maravilhoso e paciente tem suportado isso até o presente século. Deus enviou os seus profetas para alertar o seu povo. Deus não desiste, querido. É interessante você ver a natureza nossa decaída com a natureza de Deus. Quando uma pessoa, desculpa o termo, pisa na bola, vacila, mente, te decepciona várias vezes, o que nós fazemos? Dizemos, esse é o meu filho amado, essa pessoa é 10, especial demais, é assim? O que nós fazemos? E aí, gente? Só ficamos olhando assim? Se você fosse Elias, manda fogo, Senhor, queima essa pessoa. Diferente do amor de Deus. E esquecemos que às vezes fazemos a mesma coisa com Deus. Para os outros, justiça. Para nós, a graça e a bondade. Deus vai enviar os seus profetas, primeiro Elias, depois Eliseu, para demonstrar
o seu povo a voltar à sua presença. E vamos ouvir aqui agora uma outra voz, a voz de Oséias. Deus nunca desiste de você. E é difícil de entender isso, irmãos. Isso foge à nossa compreensão, como é a morte, como é a perda de alguma coisa. Você não consegue entender isso se não for entender o que é a graça e a misericórdia de Deus. Porque a graça nossa é por aquilo que as pessoas nos fazem. Não é algo imerecido. A misericórdia é porque hoje eu estou de bom humor. Se hoje fosse outros dias, mas a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que é a causa de não sermos o quê? Consumidos. Veja, que misericórdia é essa? No capítulo 4 do livro de Oséias, versículo 1, vai dizer assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus. O amor, a verdade e o conhecimento de Deus, você só vai encontrar na palavra dele. Não tem essa de você dizer, não, eu vejo na natureza o amor de Deus. Eu vejo nessa pessoa uma energia positiva, é o amor de Deus. Não existe isso. A verdade, o amor, só existe em Deus. E aí é fácil você lembrar dos seus momentos de ira, de fúria. Tem alguém aqui que se ira com facilidade? É muito ruim, não é verdade? Que bate sentimento de culpa. Você fala, como que eu não consegui controlar isso? A Bíblia diz que o homem mais manso, quem foi? Moisés, não é isso? Mas esse homem manso matou o homem. Você imagina que essa mansidão não era algo natural. Então, é possível a gente conseguir essa mansidão em Cristo Jesus. É possível. É possível. Obrigado por um amém. Versículo 10 a versículo 12, esse mesmo capítulo vai dizer: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão às sensualidades, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de pau, está falando a idolatria, e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os engana, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oséias capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Vinde e tomemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que não rega a terra. Aleluia. Que rega a terra. Quando há esse conhecimento, querido, a cura,
as feridas são cicatrizadas, quando há se mergulhar nesse amor de Deus, a vida da pessoa é transformada. Porém, existe uma linha, vamos dizer assim, enquanto a pessoa, nesse processo de conversão, ele não mergulha nesse evangelho, mas também não abandona algumas práticas, algumas amizades, que eram motivo de perdição, que era o motivo que levavam ele às práticas que tanto o incomodou. E essa pessoa fica em cima do muro. É uma pessoa que agora tem conhecimento de Deus, mas não tem intimidade com Deus. E aí é uma grande diferença. Você conhecer a palavra e ter intimidade. Você conhecer aquela igreja, mas ter intimidade de participar, de saber a liturgia, de saber as coisas que acontecem. Às vezes nós como membros, se nós como membros, às vezes estamos na igreja, não sabemos a programação da igreja ao qual você congrega, e às vezes, nem o nome do seu pastor, eu estava semana falando com a irmã, né? Meu nome é Edilson, Emilson, Evilson, até Omisso já me chamaram, pastor. Como assim? Pastor Omisso? Se nem o nome do pastor mostra que você tem conhecimento, existe um pastor lá, mas existe intimidade, aproximação. É isso que Deus quer, querido. As pessoas conheciam, aquele povo conhecia história, porque era contado, isso fazia parte da cultura até hoje. Mas não havia intimidade. E é isso que Deus espera de nós. No último livro, no último capítulo desse livro, veja a declaração de amor de Deus para esse povo. Que é a declaração de amor para nós, querido. Essa natureza, que se não estiver em Cristo, se você não permitir uma conversão, uma mudança na sua mente, você vai continuar com seus conceitos, mas querendo viver a palavra de Deus. Não há coerência nisso. Veja que está aí no versículo 14, no capítulo 14. Volta, ó Israel, versículo 1, capítulo 14, livro de Oséias, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios, a Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalo, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia, curarei a sua o quê? Infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os meus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo, à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, quando usa a palavra Efraim, está se referindo a Israel também. É a mesma coisa. Que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti.
sou como cipestre verde, de mim se acha o teu fruto. Quem é sábio? Quem entenda essas coisas? Quem é prudente? Quem as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aqui vemos uma declaração de amor do nosso Deus para o seu povo, e esse povo que somos nós. Podemos ver aqui a misericórdia e a graça de Deus. Diante de todos os fatos, Deus levanta uma voz para que haja um despertar. Será que essa voz que está sendo pregada hoje, a palavra de Deus, está trazendo algum despertar na sua vida? Coisas que nós não percebemos e que vamos permitindo, como uma casa que você limpa. Está tudo limpo. Você não vê a poeira entrar em lugar nenhum. Basta em um dia ou dois, se você passar a vassoura, você vai ver toda aquela sujeira de novo. Assim também, querido, é a nossa vida, que precisa constantemente fazer esse autoexame e permitir e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ou fazer como Jó, interceder pela vida dos seus filhos, mesmo sem que tinha algum erro aparente, ele já se levantava para interceder. Quando Deus, querido, contemplou aquela vasta extensão do mundo, Ele não escolheu Israel por ser um povo maior. Não, Ele não fez isso. Ou a nação mais rica da terra. Pelo contrário. Ele escolheu um povo escravo, fraco e sem atrativos, a fim de ser objeto do seu amor, a fim de ser o seu cuidado, a fim de ser a sua bênção. Nesse mesmo, no capítulo 11, diz assim, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Existiam outros povos. Lá estava a Babilônia, em toda a sua glória, uma nação forte e poderosa, que representava ali o poderoso futuro, mas Deus não escolheu o povo da Babilônia. Ao sul estava a glória do Egito, com toda a sua riqueza, e que até os dias de hoje é admirado por todos nós, pelo seu poder, pela sua fortuna, pela sua capacidade, pelas obras arquitetônicas que existem naquele lugar, que as pessoas ficam, como que eles puderam fazer isso? Esse povo já existia, mas Deus não escolheu o povo do Egito. Ao lado do norte estavam os heteus, povo culto e poderoso em todo o seu conhecimento, mas Deus também não escolheu os heteus. E mais abaixo estavam os fenícios, que governavam os mares, que tinham domínio sobre as navegações, mas Deus não escolheu esse povo. Deus não escolheu nenhum deles. Presta atenção sobre isso. Diz aqui no versículo 1, do capítulo 11, escolheu uma criança escrava no Egito, que estava fabricando tijolos sem palha, na sua terrível servidão, para derramar sobre ele o seu amor. Aqui está se referindo não a uma pessoa, mas o seu povo. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Quando aquele povo, depois de passar por tanto sofrimento e cada vez mais aumentava a opressão sobre eles, Deus ouviu o clamor e levantou Moisés para ser o libertador.
Eu acredito que nos dias de hoje, querido, há muitas opressões, há muita dor, há muito lamento, há muito sofrimento de pessoas cristãs também. Mas eu creio que a graça e a misericórdia do Senhor é para todos. É para todos aqueles que clamam pelo nome de Jesus. Se não fosse a misericórdia, nós não estaríamos aqui hoje. Há tantas pessoas boas, pessoas íntegras, irmãos. Pessoas com caráter, mas que não conhecem o amor de Deus. E que toda a sua cultura, toda a sua grandeza não vai levá-los à salvação. Alguém precisa falar desse amor de Deus. Talvez você não verá o fruto. Talvez você não verá o resultado daquela salvação. Mas dê uma chance para essa pessoa. Se não ouvir a palavra, quem é que vai pregar? Se não ter essa palavra, como que ela vai ser salva? Deus te escolheu. Jamais poderemos compreender a escolha de Deus. Ah, pastor, já falei, não tem jeito não. Isso aí, ó. Caso perdido. Eu posso lembrar de várias situações. Eu já vi casamentos que não tinha esperança nenhuma. Que se fosse pela minha oração, aquele casal não estaria junto. De tão difícil que era. Mas Deus agiu com graça. E restaurou aquelas famílias. Eu já ouvi casos de enfermidade, irmãos, que você até já começa a consolar, não, é a vontade de Deus. Tudo tem o seu tempo. Mas aos seus olhos parece impossível uma cura. E Deus foi lá e curou, aleluia! Quantas outras situações Deus usa as coisas simples para mostrar a sua grandeza. Nós não precisamos ser uma mega igreja em tamanho de expansão, não que tenha erro nisso. Mas achamos, se formos grandes, impressionamos, não. O que impressiona é o poder e a glória do nosso Deus, irmãos. Quando há essa presença na sua vida, e essa presença se faz quando você é temente a Deus. Às vezes vai ter coisas que vai te trazer prejuízo, e você dizer não, e que você vai perder a oportunidade, é verdade. Mas você disse sim para o Senhor, e aquela escolha, que naquele momento parece ser ruim, depois você vai ver, porque você ter escolhido a Deus em primeiro lugar, Ele colocará você em lugares de honra, para que o nome dEle seja exaltado. É isso que eu creio, querido. Eu olho para cada uma dessas crianças, dos nossos adolescentes, e fico pedindo isso a Deus. Senhor, que nenhuma delas se perca. Não sejam traficantes. Não sejam pessoas drogadas. Sabe, irmãos, é esse olhar que a gente tem que ter. Não seja um ladrão, um prostituto, uma prostituta, mas que sejam pessoas que possam brilhar nessa sociedade para que o nome do Senhor seja exaltado. Você, pai, você, mãe, possa lutar como Deus luta pelo seu povo, não desista. Ah, pastor, mas já é adulto. Esse adulto dorme, não dorme? Sim ou não? Mora com você, não dorme?
quando ele dormir, você vai lá quietinho, perto da sua cama. Diga, Senhor, liberta essa vida. Senhor, liberta essa vida. Senhor, liberta essa vida. Deus ouve o lamento de uma mãe, aleluia. Deus ouve o choro de um pai. Deus atende às nossas orações. Se esse povo aqui estava totalmente longe, perdido, Deus não falou, porque está sofrendo, fica aí mais um pouco. Não. Porque aqui nós podemos ver o amor de Deus. Há casos que aos nossos olhos parecem perdidos, aos nossos olhos. Mas eu posso afirmar que Deus continua ainda fazendo milagres, irmãos. Deus pode transformar um adúltero ou uma adúltera num homem íntegro e fiel. Deus pode mudar o caráter de uma pessoa. Se essa pessoa se converter, não é pessoa que lê Bíblia, não. Tem muitas pessoas que dizem versículo, e desculpa o termo, que são cristãos, são, desculpa a palavra, safados, sem vergonha, que dá vergonha de dizer que é crente. E quando que fala que é pastor ainda, dá vontade de matar. Pastor de quê? Uma conversão, querido. Não só o semblante é mudado, as suas práticas são deixadas para trás. E aonde aquela pessoa chega, ele atrai as pessoas. Tem paz ao seu redor. Eu não sei por quantos metros ou quilômetros que alcança essas bênçãos, mas a pessoa chega e diz, olha, quando eu estou com você, eu sinto uma paz. Você, quando fala, traz uma tranquilidade. Não é você. Não seja bobo. Não se engane. Mas diga, é o Senhor, aleluia. É o Senhor. Diz aqui o texto, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para o quê? Envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Somos nós. Não somos fortes, a não ser quando nós estamos em Deus. Nós somos loucos comparado às coisas desse mundo, que acredita nas suas tecnologias, nas suas ciências, que são importantes e são necessárias para a nossa vida. Mas não é a última palavra do cristão. A última palavra do cristão, para o cristão, vem do Senhor. Quando alguém ama a Deus, é porque Ele amou primeiro. Esse amor, querido, que você sente por Deus, é porque Ele te amou primeiro. É interessante essa paixão, essa questão pela coisa da igreja. E há pessoas que não conseguem dizer, todo domingo você vai para a igreja? Todo domingo você escuta a palavra? Como você aguenta? E aí você pergunta para a pessoa, todo domingo você bebe? Todo domingo você come? Todo domingo você toma banho? Como que você aguenta? O mundo não consegue entender isso, querido. O mundo não consegue entender o que você hoje consegue ver. E esse amor que você tem de estar na casa, de viver essa palavra, é porque Deus te amou primeiro. Você pode dar um glória a Deus nessa noite?
Deus te amou primeiro. Encontramos aqui a graça de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Atraiu-nos, no versículo 4, e eu finalizo a mensagem, Oséias 11, versículo 4. Atraiu-nos com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Atraí-os com cordas humanas, com laço de amor. Cristo nos atraiu com cordas humanas. Quando ele se fez homem e morreu por nós. Diz no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja, queridos, como que o Antigo Testamento está ligado ao Novo Testamento. É um cumprimento daquilo que Deus falou. No versículo 4, atraiu-os com cordas humanas. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Existe ser mais falado e conhecido do que esse? Jesus Cristo me diz. Mesmo aqueles que mais odeiam, falam no nome dele. E quanto mais se fala nesse nome, mais o amor dele se multiplica pelo seu povo e por aqueles que não conhecem. Deus, querido, tem agonizado pelo seu povo e não o abandonará. Lembra-se disso. Pode ser que você passe situações ou esteja passando situações assim, do fundo do poço. Deus não te abandona. Em sua misericórdia, ele exclama: eu curarei, versículo 4 do capítulo 14, eu curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E no livro de Romanos 5, versículo 20, capítulo 5, versículo 20, diz: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Que essa graça, que essa bondade do Senhor, você não esqueça nunca do amor de Deus pela sua vida. Levante esse culto na sua casa, ao tomar o seu café, ao almoçar, ao jantar. Desliga o celular naquele momento, converse com a sua família. Valoriza, querido, porque os seus filhos não vão estar sempre com você. Valoriza aquele momento. Dê um culto a Deus, dizendo, e esse culto a Deus é nesse momento que você está conversando, dizendo: Deus é bom. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Eu tenho incentivado vocês, querido, a ter essa oração sem cessar, a oferecer esse culto a Deus. Essa prática que hoje eu faço com tanta facilidade, de não somente servir a Deus. Quando eu entro aqui, eu digo: Senhor, obrigado por essa igreja maravilhosa que nós temos aqui no Coelho. Aí eu começo a lembrar de pessoas que foram curadas. Obrigado pela cura, Senhor. Obrigado por aquele irmão que estava desempregado. Olha, você não precisa ter um pedido de oração.
Não tem nada de errado ter cesta de oração, mas eu acho que a melhor cesta de oração está aqui dentro, no coração. Eu começo a lembrar, né, nós há pouco tempo oramos por uma menina chamada Alice, né? Foi a Alice que estava com uma bactéria, né? Já está em casa, nem conheço a família. Uma criança de 6 anos. Nem sei quem é essa Alice. Mas obrigado, Senhor, porque Deus alcançou a sua mão sobre ela. E tantas outras orações que nós fazemos, irmãos. Quando nós temos essa gratidão, nós estamos reconhecendo o grande amor de Deus sobre a nossa vida. É possível que nessa história da sua vida tenha momentos tristes, como aconteceu na vida de Oséias. Mas mesmo assim ele não deixou de ser fiel ao seu Deus. Que você possa refletir sobre isso. Existe um amor, existe um Deus que te ama muito, que não é conivente com os nossos erros, mas está pronto para ouvir o nosso clamor e quer nos ajudar. E você não consegue fazer isso sozinho. Aqueles que estudam à distância sabem como que é difícil. É difícil ter essa autodisciplina. É melhor presencial. Que o professor dá meia aula lá e você sai feliz da vida. O professor finge que deu a aula e você finge que recebeu e vai embora. E os mais interessados vão se aprimorar dentro daquela matéria e se tornam bons profissionais. É difícil essa coisa à distância. Mas quando nós estamos juntos, querido, nós podemos também ignorar, fingir que o pastor pregou e eu fingi que aceitei e sair daqui sem saber nada. Eu, da faculdade, tomei um susto muito grande quando eu vi que o professor lançava a matéria e pronto. Se você não correr atrás, você fica no meio do caminho, a verdade é essa. O interesse de ser um filho, um homem, uma mulher de Deus, não depende, a igreja tem que ter conteúdo, sim. A igreja não é lugar para falar besteira, meninice, infantilidade, não é lugar para trazer heresia, não é para isso. Então, cuidado com as coisas que você escuta, que há muita coisa ruim por aí, infelizmente. A igreja é lugar para te dar base, mas você tem que correr atrás. Você tem que buscar as bênçãos de Deus. Você precisa se esforçar para ter uma vida convertida. E não dizer, é assim mesmo. Não, negativo. Que cada dia você possa crescer em graça, em amor. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos estar de pé. Amém, Senhor. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, por esses momentos que nós estamos aqui reunidos. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi liberado a nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu carinho, Senhor. Obrigado pelo povo que o Senhor falou hoje pela manhã e por aquele que o Senhor está falando aqui à noite. E por aqueles que estão dentro da sua casa recebendo essa mensagem. Deus está pronto. Esperando só o seu ok. Está dizendo, Senhor,
eu aceito a tua palavra. Eu preciso de mudança. O pecado também cansa, querido. O pecado fere a Deus e fere a você também. E os seus familiares. Fere a igreja. Ninguém está ganhando nisso. Porém, o que Deus oferece nessa noite é a sua palavra. Eu estou aqui para te ajudar. Você se esforçou, você até tentou. Talvez por orgulho, talvez por vergonha. Talvez que ninguém te ensinou a compartilhar os seus problemas. Cada um tem uma história. E são histórias verdadeiras. Mas a realidade é que todos nós temos uma área que nos tornamos prisioneiros. E a palavra de Deus está aqui para te ajudar. Para libertar a sua mente. Para que você saia dessa linha em que você não é nem quente nem frio, mas se torne um crente fervoroso no Senhor. Aleluia! Que venham ter experiências com seu Deus e não só tenham conhecimento. Que quando alguém falar de cura e dizer que Deus não cura, você possa dizer, eu tenho essa experiência na minha vida. Que quando alguém falar, ninguém pode perdoar alguém, você diz, eu tenho um testemunho de perdão sobre a minha vida. Porque você tem intimidade com Deus. Esse amor oferecido com Deus, ofertado pelo Senhor, é para que você tenha intimidade. Você está diante de um Deus que te ama. Um Deus que quer te abraçar. Um Deus que quer que você esteja junto cada vez mais. Aleluia. Pai, eu entrego nas tuas mãos a tua igreja. Entrego essa oração e já te agradeço. Amém. Amém. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao teu. Aleluia. Precisamos, Senhor. Vamos cantar esse cântico para encerrar esse culto dessa noite. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, Declare isso, igreja. Peça isso ao Senhor. Precisamos do coração igual ao do Senhor. Coração disposto a obedecer. Coração disposto a cumprir o querer dele. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Sim, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de mais uma noite estarmos aqui reunidos, louvando e bendizendo o teu nome. Recebe, ó Deus, este culto, ó Deus, em louvor, em gratidão ao Senhor. Que essa palavra pregada nessa noite frutifique nos nossos corações, ó Deus. E que possamos sair deste lugar, ó Deus, refletindo essa palavra. E que possamos ser transformados dia após dia, Senhor. Que possamos crescer, que possamos frutificar. E que, ó Deus, o alvo seja o Senhor em todo tempo. Que nós não desviemos o nosso olhar. Que possamos estar olhando para o Senhor em todo tempo. Nos ajuda. Porque sem Ti nós nada somos, nós nada podemos fazer. Precisamos da Tua presença, contamos com o Senhor e Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade maravilhosa. Guarda, ó Deus, o Teu povo no retorno aos seus lares. Guarda, ó Deus, cada vida que está aqui em sua casa, Senhor, também cultuando juntamente conosco. Guarda, ó Deus, cada um. Visita, ó Deus, cada coração, cada lar. E atende, ó Deus, a necessidade do seu povo, segundo a tua vontade também, Senhor. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.